noite, eu sou a Érica e a gente vai iniciar aqui mais um Evangelho no Lar, no Grupo Espírita André Luiz. Eu gostaria de agradecer o momento de estar aqui, a oportunidade, e eu fico muito feliz de estar conversando com vocês novamente. Aqui faz um tempinho que, deixa eu só desligar um negocinho que eu não fazia o Evangelho. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu queria dar uns recadinhos. O primeiro recado que eu queria dar é que a gente está com uma campanha, né, do Dia das Crianças, e arrecadando, entre algumas coisas, chocolate, brinquedos, enfim. Quem quiser mais informações, a gente tem no Face, a gente tem no Instagram, a gente tem nas nossas redes sociais as explicações do que é essa sacolinha, quando a gente deve entregar. Enfim, é um projeto bem bacana, e se você quiser conhecer mais, vá nas nossas redes sociais, tá? @Geal Rio Preto, tanto o Face quanto o Instagram. E Amanda, boa noite a todos que estão entrando. Como eu estava dizendo, é uma alegria estar aqui com vocês. E se Deus quiser, logo logo estaremos juntos aí fisicamente, né? Acredito que tudo caminha aí para esse momento. Estamos aguardando. E hoje a gente vai fazer a parábola do semeador, mas antes eu gostaria de pedir para a gente fechar os olhos, respirar profundamente. Sente o ar entrando dentro de você. Vamos nos conectar com o alto, com o divino, com a espiritualidade superior, rogando ao Pai maior que esteja agora conosco em nossos lares e fazendo uma singela oração. Senhor, no silêncio deste momento, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensível, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como vós mesmos vê, e assim não vê senão o bem em cada um. Cerra meu ouvido de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito. Reveste-me da tua beleza e que eu possa te revelar a todos, Pai. E que assim seja. Boa noite, Cris. E nessa energia maravilhosa dessa noite, uma noite, eu vi que tem o pessoal de Pitangueiros também. Então, boa noite a todos. E vamos estudar? Vamos fazer o nosso evangelho dessa noite. Como eu disse a vocês, a gente vai fazer a parábola do semeador. Quem quiser, tá? O meu evangelho é o evangelho do Salvador Gentili, tá? Então, quem quiser, tá na página 220, é legal acompanhar. Eu acho que vocês já vêm fazendo o evangelho há muito tempo aqui online, vocês já sabem fazer, mas é sempre legal lembrar, né? Vocês podem fazer aqui com a gente, mas é legal que vocês façam aí na sua casa, marque um horário, um dia certinho, senta na mesa, põe um copinho d'água para essa água ser fluidificada e faz as suas preces iniciais. Você pode começar o livro do começo, na verdade é o ideal. E as pessoas falam, nossa, mas se eu começar do começo, como é que vai ser? Tudo que tem no Evangelho serve pra gente. Então, do começo ao fim, vai ser importante para nossa vida esse estudo, tá? E aí vocês fazem algumas observações sobre o Evangelho, podem fazer depois as vibrações, vibrando pelas pessoas que precisam, enfim, pela casa de vocês, por vocês mesmos, rogando que coloque também os fluidos necessários nessa água e faz a prece final, tá? É importante a gente lembrar que o evangelho é sempre pra gente, não é pro outro, tá? Isso é legal. Eu ouço muitas vezes as pessoas falando, nossa, a gente leu o evangelho, eu falei pra ele, esse capítulo caiu pra você. Eu sempre falo, não, esse capítulo caiu para nós mesmos, tá bom? Pessoal, me confirma se vocês estão me ouvindo bem, quando vocês puderem, tá? Se tá tudo bem, se a imagem tá boa, se estão me ouvindo direitinho, porque eu não tenho como saber.
Vamos começar? Esse aqui é a parábola do semeador, ou a parábola da semente. O que eu vou ler para vocês é do Evangelho de Mateus e tá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Eu falei que é do Mateus porque você encontra também em Marcos e em Lucas, ok? Vamos lá? Obrigada, viu, gente? Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da gente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu no espinheiro, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Eu estava sorrindo aqui porque eu queria dividir uma coisa com vocês. A parábola do semeador foi a primeira parábola que eu fiz numa palestra. Não sei se foi bem uma palestra, foi um seminário. Eu estava na Mocidade, lá no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Gial, nossa casa, e eu tinha 17 anos, imagino, não tenho absoluta certeza, isso já faz mais de 20 anos. E o Rodrigo, que era o presidente da Mocidade na época, falou: Érica, a gente vai começar a fazer alguns seminários para os próprios jovens darem na Mocidade. E aí ele pediu para eu escolher um tema e fazer. E aí eu escolhi a parábola do semeador. E eu fiquei bem nervosa no dia, assim, mas foi bem marcante para mim, bem marcante. Abriu meus caminhos aí como palestrante, enfim, foi bem legal. Agora, voltando ao nosso evangelho, é interessante a gente pensar por que Jesus fez essa parábola e usou essa semente dessa forma, usou essa terra dessa forma e essa semente. Naquela época, na Galileia, quando eles iam plantar essas sementes, eles não preparavam a terra. A terra não era preparada. Eles jogavam as sementes como a terra estava. Aí depois é que eles passavam com o animal fazendo o preparo da terra, depois que essa semente já tinha sido jogada. Então, ele utiliza do que estava acontecendo naquele momento, naquela época, como é que eles usavam, como é que eles jogavam essa semente. E essa semente, o que é essa semente? Essa semente é a palavra de Deus. Essa semente contém o divino, contém a revelação, contém tudo que Deus quer nos ensinar, quer nos dar. Todos os seus ensinamentos, todas as suas verdades, justiças, estão nessa semente. E quem está semeando? O nosso Pai, Jesus, ele coloca ele na condição desse semeador, na condição de quem vai jogar essa palavra divina nessa terra que quem é a terra? A terra somos nós. Então agora a gente já entendemos nessa parábola. A semente é a palavra de Deus, né, contendo tudo de divino. O semeador é Jesus, que se coloca aí nessa condição de trazer essas palavras, esses ensinamentos, essas vivências para nós. E nós somos essa terra, que a gente vai falar um pouquinho mais dela agora. Escutai, pois, vós, outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia ali sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. É aquele que recebeu aquela semente lá no comecinho, meio caída, assim.
E a gente fala que é a pessoa que é impenetrável, que ouve, que as pessoas que percebe, que vê, mas que não se deixa abrir para essa palavra, para essa semente. É a pessoa que está ainda impenetrável mesmo. A semente não gera nada, nenhum tipo de raiz. E eu gostaria que a gente vá, que todos nós aqui, eu, vocês que estão me ouvindo, que a gente vá já refletindo que tipo de terra íntima nós somos, que tipo de terra íntima nós temos. Gostaria que a gente fosse nesse momento do Evangelho exatamente pensando nisso, verificando a importância das parábolas, a importância do Evangelho, a importância do Espiritismo na nossa vida tem sentido nisso, no que nós aplicamos para nós. Nesse olhar, quando a gente abre os olhos internos e verifica o que eu estou ouvindo, qual é o sentido que está fazendo isso para mim e qual transformação está me causando, o que isso está me trazendo. Então eu quero que agora, conforme a gente vá falando essas palavras do Evangelho, você vá tentando entender quem é você, que terra é tua dentro, que terra fértil ou não fértil, ou pedregulho, ou espinhosa, ou essa terra ainda que ainda é impenetrável, que ouve, acha bonito, mas que para ela ainda não crê, não tem fé, ainda não consegue realmente germinar isso. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e queda. Essa pessoa, ela tá na superficialidade. Ela acha interessante, ela acha bonito, enquanto estiver indo tudo bem. Aí a primeira dificuldade, ela já fica descrente, já não crê em Deus, já acha que foi abandonada, que aquilo tudo não era para ela. E eu costumo dizer muito, né, quando a gente passa por uma dificuldade, é o nosso momento de prova. E na prova é que a gente mostra que a gente aprendeu. E a gente aprendeu o quê? A gente está ali que a gente vai perseverar. A nossa fé, a nossa resiliência, a nossa vontade. É ali que a gente vai mostrar o que o Evangelho, o que o Espiritismo, o que todos os cursos, ensinamentos, trabalho voluntário, o que tudo isso veio me mostrar nesse momento meu de provação, nesse momento meu de dificuldade. Então, a semente no meio das pedras seria essa pessoa que ela tá ali, ela acha bonito, mas enquanto tá tudo bem, né? Tá na superficialidade, as dificuldades vêm e ela desiste muito logo, ela não acredita, não persevera e a fé dela ainda é muito pequena. Lembrando, gente, que eu já dei uma palestra sobre isso, mas eu gosto muito de falar, a fé pode ser trabalhada, tá? Então o que você tem de fé, o que eu tenho de fé, a gente vem trazendo em várias vidas, em várias encarnações. Essa fé que nós temos agora é produto de muitas vidas. E essa fé pode sim aumentar, ser trabalhada, ter pilares mais fortes. Então a gente pode sim trabalhar essa fé. Tem muitas formas de trabalhar ela, tá bom? Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século, as ilusões das riquezas, sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. A palavra que cai no espinho, ela pode ser comparada à pessoa que a terra dela ainda está muito submersa nas ilusões, no materialismo, muito apegado ainda a esse material, a essas riquezas, essas paixões, né? O excesso das paixões, na verdade, que é o grande problema. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. E aí são as pessoas que já estão arando essa terra fértil e fazendo essa transformação, buscando, eu costumo dizer, o autoconhecimento, buscando através do Evangelho, através da doutrina, através das obras,
através dos cursos, através de todos os processos, inclusive do trabalho na caridade, olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si e promover uma real transformação através dessa reforma íntima, através desse caminho de autoamor, autoconhecimento e trabalhar exatamente todas essas ferramentas, essas lições que estão sendo trazidas para mim na forma de como eu posso melhorar, como eu posso me transformar e evoluir, crescendo rumo ao Pai. E é claro que mesmo nas pessoas, nas terras que são férteis, nas pessoas que têm essa terra fértil e que a semente de Deus começa a germinar, mesmo assim os frutos não são iguais. Tem pessoas, ele fala aqui que dá 100, tem gente que dá 70, tem gente que dá 30. Então tem gente que essa palavra de Deus dentro dele, esse contato que ele tem, vai transformar de uma forma que vai render muitos e muitos frutos. Frutos para a vida dele, para a família dele, frutos para a sociedade, né? Frutos incríveis. E tem pessoas que os frutos vão serão próprios, serão a sua própria melhora. E que também está maravilhoso. Cada um vai render conforme as suas condições evolutivas nesse momento. E que essas condições evolutivas podem ser sempre melhoradas, trabalhadas conforme o quê? A nossa vontade, a nossa disposição, a nossa resiliência, humildade. Quando a gente começa a perceber que o processo de transformação, o processo de evolução está nas nossas mãos, que a gente tem sim as condições dadas por Deus, que são como uma semente. A gente tem o sol, a gente tem o ar, a gente tem tantas coisas que permitem, e como a gente tem o alimento, a gente tem a educação, a gente tem os pais, a gente tem uma família, senão a gente tem saúde, a gente tem muitas coisas, inclusive muitas coisas para agradecer. E são condições que vão sendo dadas para nós, para a gente evoluir. E essas condições também a gente pode, hoje como adultos, a gente também pode fazer essas condições se melhorarem, se transformarem através das nossas atitudes, através das nossas atitudes de transformação. E, para terminar, vamos lá. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão uma letra morta? Semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que ou porque eu sou espírita, eu já estou rendendo frutos. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, para ver o quanto que realmente o Evangelho está fazendo eco dentro de você. O Evangelho está realmente criando raízes profundas para que você se transforme nessa árvore que contém verdade, justiça, amor, nessa verdade que te torna, né, o que Deus veio, o que Deus sonhou para você e faz com que você dê esses frutos maravilhosos que todos nós temos condições de dar. Então, assim, eu encerro pensando e pedindo para que vocês reflitam como é que está essa semente na nossa terra, como é que está a palavra de Deus no nosso coração, como está dando frutos, ou nós estamos nos deixando levar pela superficialidade, pelas ilusões, ou nós estamos ainda dando pouquíssimos frutos e sabemos que podemos dar muito mais. É a reflexão que eu deixo para vocês hoje, fazendo a nossa prece final, fechando os olhos, agradecendo a oportunidade do Evangelho, a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo essas palavras, interiorizando elas, pedindo ao Pai que nos auxilie, que essas palavras criem raízes na nossa alma e nos ajudem a frutificar, a florescer em lindos e lindos e lindos frutos e flores da nossa alma para toda a humanidade e para nós mesmos. Que o Senhor esteja na casa de cada um de vocês,
e abençoe imensamente seus lares, suas famílias e seu trabalho. Gratidão, gratidão pela oportunidade. Eu também tô com muita saudade, eu vi gente escrevendo que tá com saudade, Cris, eu também tô. Creio que logo estaremos juntos, né? E peço que todos mantenham a fé, que a gente se mantenha aí numa boa vibração, que é muito importante para o nosso planeta e para nós mesmos. Então assim eu encerro. Quem não assistiu, quem entrou agora pode assistir, né? Que vai ficar gravado aí no site no Face do Geal. E uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.